Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Papini, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Colabora. Pod Colabora, que é uma iniciativa do nosso Instituto Colabora Saúde, você já sabe, o Colabora Saúde faz aproximação entre pessoas que queiram doar algo para a área da saúde, seja um medicamento, um profissional médico doar uma consulta, para quem precisa de fato, né, seja uma comunidade ou mesmo pessoa física. Então entre lá no nosso site, no nosso portal, colaborasaude.com.br, institutocolaborasaude.com.br, que você pode fazer a sua doação. E curta aqui o nosso podcast, se inscreva, né, e também indique para os seus amigos, tá bom? E pessoal, bom, mais um episódio e vocês estão acompanhando a nossa série, né, dessa primeira jornada de episódios do Pod Colabora, e sempre uma pessoa muito bacana, uma pessoa que causa impacto, que tem uma história boa para nos contar, e hoje não poderia ser diferente. Então, nossa convidada de hoje, ela é engenheira de produção pela USP, tem MBA pela FIA e especialização internacional na Columbia Business School. Então, uma super formação, e ela vem falar conosco aqui sobre etarismo, sobre o trabalho da Talento Sênior. Então, eu já vou convidá-la, chamá-la aqui e apresentá-la, na verdade, para ela contar essa super história para nós, que é a Juliana Ramalho. Juliana, muito bem-vinda, muito obrigado. Obrigada eu por estar aqui num podcast desse. Muito obrigada. Nós estamos super lisonjeados né, assim, ansiosos para ouvir a sua história, ouvir a história da Talento Sênior, mas não é só a Talento Sênior. Não. Né? A gente tem antes a Talento Incluir. Incluir, exato. Conta para nós como que foi essa história, como que você chegou até a Talento Incluir, depois Talento Sênior, ou ao contrário. Conta para nós um pouco essa trajetória. Bom, eu sou engenheira de formação, né? E fiz engenharia, mas fui trabalhar em banco, que era até o normal naquela época. E eu fui trabalhar num banco, entrei lá como estagiária e na área de controladoria. E, né, vida que segue, tinha muita gente, a gente fazia muito trabalho em grupo ali, é um banco super intergeracional, né? Esse nome é moderno, né? Eu não sabia naquela época, mas eu trabalhava com pessoas de todas as idades. E aí, um dia, o cara do meu lado, e eu falo bem assim, porque era o cara que estava sentado do meu lado, ele chegou com uma caixa de papelão. E eu fui fazer uma brincadeira com ele. Eu falei, nossa, que você está com essa caixa de papelão no meio do trabalho? E ele falou assim, é que amanhã eu faço 60 anos, então eu tenho que limpar a minha mesa. Uau. Aí eu falei assim, oi? Eu falei, não, não é possível. E ele, de fato, esvaziou a mesa dele. No dia seguinte, ele não estava mais lá. E eu, pensando, será que isso é normal? E eu vi outras caixas de papelão ao longo do tempo aparecerem para outras pessoas. E elas limpavam a mesa e iam embora. Até que um dia eu fui questionar o RH, né? Por que isso acontece? Como assim? E a resposta que eu engoli foi, porque a gente tem que abrir oportunidade para vocês, por exemplo, que saem da faculdade, então a gente tem que, né, abrir oportunidade. É assim que aos 60 anos tem uma aposentadoria compulsória. E aí eu me travei pensando, que lógica isso tem? E aí, por um lado, assim, bom, a empresa dispôs daquele conhecimento. Formou uma pessoa, às vezes por 25, 30 anos, e não precisa mais do conhecimento dele, mas ela está fazendo um negócio que ela entende que está correta. Aquela pessoa, eu fui conversar com alguns daqueles, né? Porque eu fiz amizade, de repente eles não estão mais lá. Eu percebi que eles tinham um network muito reduzido, porque eles saindo aos 60 anos, eles passaram os últimos anos com quem? O churrasco era com aquele pessoal, o pessoal do clube era aquele pessoal, então o network estava fechado ali, não ia ajudar. E outros bancos não iam empregar, porque todos tinham aposentadoria compulsória. Alguns ainda têm, algumas empresas ainda têm essa aposentadoria compulsória aos 60. Isso quando não é fingido que é aos 50, né? Enfim. E aí, o pior de tudo para mim nessa equação era, então, o banco não ia mais ter aquele conhecimento, a pessoa estava fadada ao aposento. Mas terceiro, que eu achava assim, o país tem o direito de não utilizar mais aquele conhecimento que uma empresa colocou naquela pessoa, ela se, né, evoluiu tanto, ela aprendeu tanto. Imagina que é uma pessoa que fechava aqui o balanço desse banco super complexo, sabe tudo de tributos, sabe tudo de fluxo de caixa, o quanto ela não podia ajudar uma pequena e uma média empresa que nunca tem acesso a uma pessoa talentosa dessa. Então, para mim, o fluxo era assim, falta uma ponte aqui entre um talento desse, que não necessariamente quer ir para casa
ficar no aposento e cuidar de neto. Isso deve ser uma escolha, não ser forçado. E essas empresas que não têm acesso a talento, né? Porque talento é caro. Bom, aí segui minha carreira lá, me incomodando, enquanto todo mundo achava aquilo normal, eu não achava, mas era a realidade daquela época, né? Tem coisa que a gente nunca questiona se está certo ou não. E eu fui fazer um MBA fora em Colômbia. E lá eu tive a oportunidade de começar a pensar no plano de negócio. E eu levei a sério um plano de negócio chamado Talento Sênior. Eu inventei esse nome lá, fui fazendo. E aí eu conheci um mercado americano. No mercado americano existe um negócio chamado executivo fracionado. O executivo fracionado é aquele que não é exclusivo de uma empresa. Ele pode ser o diretor de marketing, o gerente financeiro de 2, 3, 4, 5 empresas. Ele é part-time. Ele trabalha um dia na semana numa, 2 na outra, assim vai. Aí eu falei, clique. Eu vou levar isso para o Brasil. Então, eu abri a Talento Sênior em março de 2008 e falei, vou para o Brasil com essa pegada, né? Então, eu voltei em junho e aí eu, ignorante na época, né? Eu esqueci de uma coisa básica que existia no Brasil, que existe, chamado CLT. Então, a CLT, na época, ela não permitia esse tipo de executivo fracionado. E aí, mesmo assim, eu estava lá no Sebrae, pensando como que eu ia chegar nas pequenas e médias empresas e tal. E a minha melhor amiga, a Carol Ignarra, ela tinha ficado cadeirante já há um certo tempo. A gente era amiga de infância, ela tinha ficado cadeirante. E ela falando para mim que as empresas tinham uma tal de lei de cotas, que elas eram obrigadas a contratar pessoa com deficiência e que elas não estavam sabendo fazer direito, porque ela recebia umas ligações, assim, falando para ela, sabe, ela ser uma posição de entrada e ela tinha formação, ela tinha outro conhecimento, enfim. Ela falou, Ju, quero abrir uma empresa, e ela tinha ideia de chamar Movimento Incluir, de ajudar as empresas a contratarem pessoa com deficiência da forma correta. E ela, nisso, já tinha cliente, porque ela começou a se movimentar e as empresas precisavam mesmo de ajuda, porque isso era um estresse para essas empresas. E a Carol já tinha cliente, mas não tinha nem CNPJ aberto, nem nada. Aí eu olhei um dia para o meu CNPJ, a gente estava no Sebrae nesse dia, eu com o CNPJ na mão, pensando, eu tenho uma empresa, mas não tenho cliente. A Carol tem cliente, mas não tem empresa. Carol, Talento Sênior e Movimento Incluir, vamos juntar? Você fica com a empresa e já faz receita, e eu posso até voltar para o banco, porque eu tinha uma proposta. Daí, virou a Talento Incluir. Naquela manhã, dentro do Sebrae, numa reunião, e eu engavetei a Talento Sênior, porque tem horas que você tem que admitir que não é para dar certo naquele momento. E ela cresceu a Talento Incluir. Hoje, a Talento Incluir é até um grupo, né? A gente tem outras empresas, então a Talento Incluir, de fato, faz muito bem a inclusão de pessoas com deficiências em grandes empresas. E eu fiquei no mercado até 2017, mercado financeiro, só como investidora da Incluir. A Carol fez tudo, junto o meu pai sempre ajudou a Carol, porque quando eu estava em Nova York, eu estava sozinha para abrir essa empresa e meu pai tinha quase 70 anos e muita experiência. E eu liguei para o meu pai e falei, pai, vamos abrir uma empresa? Eu preciso da sua ajuda. Então, foi o meu pai que fez toda a documentação e é meu sócio até hoje, né? Então, meu pai fez acontecer a empresa. E era uma referência de talento sênior, né? Total para mim. Total, porque ele, assim, quem foi no banco pegar o primeiro empréstimo? Meu pai. Quem foi na junta comercial, quem fez CNPJ acontecer, coisas que para mim era uma coisa do outro mundo, sabe? Um sênior com experiência faz aquilo, foi, assim, quem tinha que negociar empréstimo no banco, quem fez tudo, quem contratou as primeiras pessoas, quem foi alugar sala para gente. Então, meu pai ajudou aquilo a acontecer, tanto na Sênior como na Incluir, junto com a Carol. Ele formatou aquilo que a gente não saberia fazer. Porque empreendedor é assim, ele só sabe o seu serviço, o seu produto. Por isso que ele precisa outros talentos que vão ensiná-lo a fazer, não ele ensinar o talento. Por isso o talento sênior, né, tem tanta importância. E daí eu fiquei no mercado financeiro até 2017, quando eu voltei para empreender com a Talento Incluir, que ela já estava bem grande. E aí, em 2021, na pandemia, a gente viu que as pessoas sêniores tinham sido muito impactadas, né? A pandemia, ela bateu forte assim nas pessoas mais velhas. Elas acabaram saindo do mercado. Então, a gente falou, a hora é agora. É agora, a gente tem que desengavetar talento sênior. Então,
a gente tirou do papel da gaveta mesmo, o Talento Sênior. Tem uma outra sócia, Cris Sabag, formada em etarismo, tudo, que se juntou a nós. E, então, hoje, sim, o mercado entende executivo fracionado, na verdade, um talento, talent as a service, a gente chama, talento como um serviço, que é o serviço da gente colocar um talento sênior para ajudar na sua pequena, média empresa, na sua startup, por um valor justo. Justo para ambos os lados, porque aquele lado tem talento e deve ser remunerado por ele, tem uma experiência, uma bagagem, e a empresa, na verdade, ela não pode pagar full time, um diretor, mas alto ela executivo ali. um alto executivo para ficar o tempo todo lá. Mas ela não precisa de exclusividade também. Então a gente chega Sensacional. nesse Quer dizer, acordo. você tinha a ideia certa, só o time do mercado, né? 15 anos errado. 15 anos. Não, mas isso é muito legal, porque às vezes a gente se depara, né, com uma ideia e fala, pô, por que não dá certo? Porque, às vezes é um momento, né, um momento do mercado. Nesse seu caso, foi um momento regulatório até, né, da CLT, Exatamente. que foi flexibilizada, né, acho que tem 4, 5 anos. Né, então, Em 2015, 2015, né, que é justamente quase o tempo ali, né, que você... Tem quanto tempo a Talento Sênior? 4 anos? Foi em 2008 que a gente abriu, daí engavetou em 2009 e volta agora em 2021. Muito legal, muito legal. Parabéns. E aí você falou uma palavrinha que eu ia te perguntar para você esclarecer aqui para nós. O que é etarismo? Etarismo é você julgar que uma pessoa não é capaz por conta da idade. Legal. Então, é você diminuí-la por conta desse negocinho que chama idade. E isso me vem... Você foi falando, a gente tem aquele filme do Robert De Niro, né? O Estagiário, que é sensacional e né, remete um pouco a isso que você está contando da Talento Sênior, de aproveitar esses altos executivos. E no Brasil, qual que é o nível, o índice de etarismo tipo, da prática, né? Assim, eu nem sei como que se fala, é da prática de fato, né? Mas assim, desse preconceito, ele é muito elevado. Como que você enxerga? Como está isso nas organizações? Bom, ele é fato, mas as pessoas nem percebem, na verdade, né? Então, bom, tem um filme mais novo agora que está na HBO Max, que é A Voz. É um filme espanhol chamado Abuelos, que é Abuelos, nunca é tarde para empreender, ou A Voz, nunca é tarde para empreender. Para mim, é uma evolução desse filme do Robert De Niro, sabe? Quer ver o sênior como um potencial de negócio mesmo. Ele, com todo o conhecimento que ele tem, não só, como no filme mostra, dos soft skills, né, que as suas habilidades emocionais, mas também as técnicas, as de negócio e tal. Então, eu recomendo esse filme como uma evolução daquele. Mas, assim, o etarismo... Por que naquela época, quando eu era estagiária em 2001... Você falava assim, normal, né? Se aposentar com 60 anos, assim. Ninguém achava estranho. Porque todo mundo tinha na cabeça que a esperança de vida estava ali nos 70. Então, o cara só tem mais um pouquinho, deixa ele aproveitar a vida no quarto dele, com os avós, né? Com os netos e tal. Acontece que hoje é uma outra realidade. Quantas pessoas ao seu redor você conhece que estão próximas de 80 que você acha que ainda vai mais uns 20? E com 80 anos, estão entregando talento, estão discutindo na diretoria, estão aportando valor. Então, e essas pessoas provavelmente vão chegar aos 100. Por quê? Porque tem pessoas como vocês que ajudam na saúde e estão dando uma outra perspectiva de vida. Então, isso faz a gente repensar, fazer uma releitura do que, assim, o que era normal antes de você falar a pessoa vai sair porque ela está ficando mais velha. Hoje... Você tem que falar, isso é um viés? Vamos repensar isso? Então, isso, de certa forma, é o etarismo. O etarismo nas grandes empresas, ele existe desde o momento que aquela caixa era normal rodar por ali. E, então, assim, isso era um viés. E, pior, a pessoa que... Eu estagiária, por exemplo, que via aquela caixa rodando e estava tudo bem para todo mundo, o que eu penso? Normal. Eu acabo aos 60. Mas eu acabo aos 60. Então... Aí eu tô com 50 anos, vendo aquela caixa rodar, e eu falo, só tenho mais 10? Então eu nem vou me candidatar para os novos projetos da companhia, porque a companhia vai expandir para outros países, mas eu só tenho mais esse tanto. A companhia, ela manda quem? Os jovens para morar fora, ela promove os jovens, ela acha que os jovens é quem tem
essa nova tecnologia sob domínio. Então, para ela ser tecnológica, com cara de startup, moderna, ela tem que trazer o jovem para isso. E aí, o que acontece? Você começa a ver na organização esse movimento jovem-cêntrico, né? Que é o jovem na propaganda, o jovem, né? Aquela pessoa com a pele maravilhosa, corpo atlético. Isso é o que você vê na sociedade, na propaganda. Isso volta para a companhia na hora dela contratar pessoas. E aí acontece dessas mensagens que a gente vê por aí, assim, agora postada, você não foi contratado porque você já está próximo dos 50. Olha, desculpa, mas eu tive que barrar o seu CV pela idade. E Quer aí, dizer, num momento que nem idade deveria ser perguntado num CV, né? Aliás, nem currículo deveria ter mais, né? Mas aí é uma outra história. Mas nem idade, né? Porque isso tem qual a importância, né? então, aí o que eu desafio agora as pessoas e todo mundo, não é só as empresas, é a gente mesmo, tem a olhar um novo conceito de idade. Existe a idade cronológica ou retrospectiva, que é a sua idade que vê há quantos anos você existe, né? Você nasceu em 78, eu tenho 45. Mas existe uma nova idade, que é a idade prospectiva. É você se perguntar até onde você vai. Dado o seu entorno, dado suas condições de saúde, quanto acesso você tem a hospitais, tal, o seu modo de vida. E tem esse estudo por país, tá? Então, a idade prospectiva é a sua esperança de vida. E aí a velhice deve ser determinada a partir da sua esperança de vida menos 10 ou 15 anos. Então, tem um estudo feito por 2 demógrafos, eles começaram a fazer isso há 10 anos, e eles já pegaram números de vários países. Você pega a esperança de vida, por exemplo, do Japão, é 90. A média, né? É 90, mas você sabe que lá um monte de gente chega a 100. Pega 90, decresce 15 anos. Então, 75 anos, a partir de 75, no Japão, é considerado velho. O antes, que eles falam de 64, 75, é a pré-velhice. E depois dos 90 é a super-velhice. Eles têm uma proposta lá de fazer assim. E eles fizeram esse estudo por país. Então, na Suécia, por exemplo, eles até falam que você nem decresce 15. Como lá todo mundo tem muito acesso à saúde, decresce só 10. A velhice pode começar lá só aos 80. E eu falo, se a gente olhar para essa perspectiva, não aquela que você nasceu, você já pode ter rodado 45, 50, mas olha para frente, você tem mais 50, mais 40. Ou seja, para a empresa você é mais 30 anos de aporte de conhecimento. E ainda, você já teve 30. Quer dizer, você já vem rodado, com bagagem e tal, e ainda pode aportar mais 30. Sim. É esse olhar que você tem que ter. E você, com esse auto-olhar para você mesmo, dá para eu começar outra faculdade, dá para eu fazer outra profissão, dá para eu, enfim, ir viajar, morar fora, começar de novo em outra coisa. É uma nova perspectiva. Não é mais a perspectiva assim, onde eu aporto o que eu já conheci. Você pode ainda conhecer mais um monte de coisa, você pode abrir a mente, usa aquilo para fazer outra coisa ainda. Quer dizer, abre seus horizontes, né? Porque você tem muito mais coisa do que aqueles seus primeiros 20, 30 anos de carreira. Né? E é interessante, eu nunca tinha visto essa pesquisa, esse recorte é muito bom, né? Porque a gente trabalha para o futuro, né? Olhando o tempo que você tem à frente ainda. Até para fazer política pública, isso é possível. Provavelmente está ligado a alguma taxa de DH, né? E você for de saúde, né? Quer dizer, o quanto que a saúde é importante, né? Você completamente. Estar bem ali não só biologicamente, mas fisicamente, mentalmente, né? E conseguir ter essa projeção. Mas você falou uma palavra que me chamou muita atenção, e aí eu estou inferindo aqui que a pessoa, hoje podemos dizer assim, o etarismo, então, porque a gente fala muito do racismo, a gente fala muito do capacitismo, da pauta do LGBTQIA+, né, que é da discriminação, mas o etarismo parece que é mais velado do que esses outros. Poderíamos dizer isso ou não? Velado, eu não sei se mas é que a pessoa... eu acho que as pessoas elas não estão conseguindo se perceber etarista ainda. Não é nem por mal, assim. É porque a gente veio... A nossa esperança de vida está crescendo de uma forma tão rápida e tão boa, o acesso à saúde para todo mundo está ficando tão melhor,
que você ainda se pega achando, falando... É normal você falar assim, nossa, você está com 50, mas está ótima, né? E por que não estaria? Só que isso, pra gente, assim, é um pouco novo mesmo. Eu não quero nem julgar as pessoas, sabe, por elas serem etaristas, porque tudo... A nossa esperança de vida, imagina, a cada 20 segundos no Brasil nasce um 60 a mais. Mas até o ano passado era até 21 segundos. Está ficando mais rápido de ter uma população. O censo que a gente saiu agora, ele foi uma surpresa, né? Esperava-se uma população ainda um pouquinho mais nova. Não, já aceleramos. Que é o cenário do Japão, né? Você tem muito mais idosos do que pessoas nascendo, né? Jovens, né? Então, assim, primeiro quem está se perguntando quem está chegando nos 60 fala assim, nossa, eu mesmo tinha uma ideia diferente de quando eu chegasse aos 60. E eu cheguei super bem e eu quero continuar trabalhando mais 20 anos. Né? E, então, como esse raciocínio, se o próprio 60, às vezes, se pega nesse autoetarismo, dele mesmo se dirigir, a gente chama de etarismo autodirigido, né? Ele mesmo tem contra ele próprio, porque ele não se enxergava. Quando ele era jovem, ele achava que aos 60 já tinha acabado. Aí ele chegou nos 60 e falou, quero continuar trabalhando mais 20 anos. Né? Então, mas o modelo mental dele ainda está aquele de 60. Porque a gente foi educado, você, assim, naquele modo linear que assim, a gente vai estudar até uns 18, 20, vai trabalhar até uns 60 e depois vai aposentar. Então, a vida tem essas 3 fases. Em determinado momento, a gente vai tentar ser feliz aí em algum momento desse. Exatamente. Então, vou aproveitar a vida após a aposentadoria. Mas isso acabou. Essa relação, e a gente está se surpreendendo. Nós somos a geração que está mudando esse estilo. A aposentadoria, para a gente, não faz mais sentido. Sim. E eu posso interromper a minha carreira várias vezes e mudá-la e parar um pouquinho, né? Como a gente viu que a Bia Diniz falou que ela muda um pouquinho, sai, vai fazer 2 meses fora. Ócio criativo. Um ócio criativo, volta, recomeça de outra forma. A aposentadoria, quando não está nos meus planos. Porque eu posso parar um pouquinho sempre e eu posso sempre aproveitar a vida. E agora, com o remoto, eu posso trabalhar longe, posso conhecer uma startup, ficar nela 1 ano, depois ir para outra. Essa relação é a nossa geração que está descobrindo como é. Então, somos nós que estamos nos questionando. Aposentadoria? Qual é o valor de uma aposentadoria, né? Para que serve? Juliana, por isso esse etarismo... a gente tá aprendendo o que é etarismo de fato e como a gente põe ele sobre nós mesmos. Mas a minha percepção é que essa conscientização ainda é muito baixa na sociedade como um todo, né? Ao contrário baixíssima. Dos outros preconceitos, que são pautas que já vêm sendo trabalhadas com mais força, né? E eu acho que a gente está evoluindo. Ainda longe do ideal, mas estamos evoluindo. Mas o etarismo me parece que ainda carece de ser mais exposto, né? Mais trabalhado o tema. E como a gente faz para isso chegar nas empresas como um todo, que eu acho que talvez seja um grande ambiente, e eventualmente até nos jovens, né? Quer dizer, eles terem o olhar, né, para esses 60 a mais. É engraçado, você vem falando, meu pai faleceu com 62 anos, né, eu estou com 52. Mas meu pai, a imagem que eu tinha era já de um senhor mesmo, aquela coisa, né? Exato. Hoje eu olho 62 anos, é um jovem, né, muito novo. Então tem essa relação. Como a gente levar isso para os mais jovens, né, para começar a virar esse modelo mental já ali na infância, né? Então, eu sou daquela que acredita que você faz para crer, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O modelo mais forte, eu acho, fazer isso acontecer, tirar o etarismo, é você fazer times intergeracionais. Então, é aquele jovem estar trabalhando com um sênior. Assim como eu estava, quando eu era estagiária, com um cara do meu lado, aos 60 anos, e eu sentia a falta dele, e no dia seguinte ele não estava mais, e aquela sabedoria que ele me passava, eu senti muita falta. A hora que você coloca, né? Que é aquele filme que você falou. Você coloca essa população para trabalhar junto, e os dois percebem o valor agregado de trabalharem juntos, isso que dá o clique. Sem você ter que falar para o jovem, olha, você tem que trabalhar junto com um senhor de 60 anos. Sem fazer, né? Como é o filme, né? Porque também é a figura do estagiário, né? Então tem ali um estigma que foi colocado. Exato. Né? Então você tem que colocar ali no time, ele faz parte do time, e o jovem entende o valor dele na prática
E o mais velho, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, também entende o jovem, porque o jovem tem muita vantagem, está trazendo muita coisa bacana, está trazendo novos tipos de raciocínio, né? Então, coisas que a gente era muito travado, né? Nossa, a gente vai lançar um produto, são anos de estudo, aí você já vai para o mercado, você vai quando ele está super pronto, já testou, tem plano A, plano B, plano C. Não, hoje tem outra metodologia. Você primeiro testa com um site fake de internet, porque se as pessoas clicarem, significa que tem demanda, aí você vai fazer o seu site. Aí você cria o produto. São lógicas que os dois ganham de estarem juntos trabalhando. E as empresas colocando isso na prática, elas estão acabando com o etarismo ali, na veia, pelo exemplo. Porque viés, quando a gente fala viés inconsciente, você mata com viés inconsciente mesmo, de você estar trabalhando com uma pessoa mais velha te aportando e a sua mente já fala. Aí, nossa, é muito legal trabalhar com essa pessoa, é muito legal trabalhar com pessoas mulheres. O que ele enxerga eu não enxergo e ele aportou para o meu trabalho. E isso é inconsciente, tá? E aí, quando chega uma caixa de papelão, você fala que absurdo essa caixa de papelão. Ela não faz mais sentido. É legal porque tem um movimento também agora que o pessoal está discutindo, porque pela primeira vez nós temos 4 gerações dentro das organizações, né? Que são o Baby Boomer, né? E a geração Z, ali, 97 para cá. Mas eu ouço as pessoas falarem, grandes líderes de empresa, como um problema, né? Como eu lido com essas gerações diferentes, com os conflitos, e não como uma oportunidade. Como a gente pode mudar isso, esse olhar, né, do problema, porque eles falam como se fosse um problema da convivência dessas gerações, mas olhar com você está trazendo com essa visão da oportunidade. A Talento Sênior trabalha esse tema internamente nas empresas? Vocês fazem algum trabalho nesse sentido? Então, a hora que eu chego para as empresas, porque assim, eu não falo que eu trabalho com etarismo, eu não falo que eu trabalho com impacto social, eu trabalho com impacto econômico. O que é impacto econômico? Eu tenho sêniors com uma super bagagem, uma grande experiência, chegam para um jovem que está empreendendo e falam: você está precisando de ajuda para montar o seu departamento financeiro? Porque isso é uma demanda. Ah, nossa, não sei fazer isso. Então, eu vou te apresentar 3 sêniors que fazem isso com o pé nas costas e vão te ensinar e vão tirar esse peso do seu pescoço. Tá bom? Pode ser? Super. A hora que você faz esse match, né, e eu trouxe alguém 2 gerações para trás, vamos dizer, e eu trouxe pelo valor, pelo conhecimento, sem ter que falar, por favor, uma bondade, uma caridade, contrata um sênior. Não, estou te trazendo... Pelo impacto positivo ali, né? Econômico no seu negócio que você precisa. Ali, assim, você já inverteu essa lógica. E eu trabalhei o etarismo na consequência dele, na raiz do problema. E eu não falei que eu ia trazer para ele um cara 50 a mais, 60 a mais. Só que, assim, as pessoas trabalhando na Talento Sênior são... A gestora de comunidade tem 60, nosso comercial tem 71, o meu CTO tem 65. E ali é meu maior exemplo de que se faz uma empresa, né, com impacto econômico com pessoas 50, 60 a mais. Por quê? Porque elas têm valor de business. Então, isso é que, quando você diz que é um problema trabalhar com 4 gerações, é um problema para quem? Né? Que política de RH está te falando que isso é um problema? O que está por trás dessa frase que é um problema? A gente tem que entender o que tem na cabeça da pessoa que fala isso. É porque você acha que o jovem é privilégio, que o jovem é que traz, de fato, a tecnologia, inovação, e aquele cara baby boomer está atrapalhando? Mas por que está atrapalhando? Porque você, na verdade, encostou ele só nos projetos, na hora de formar aquelas famosas squads, times. Você trouxe os jovens e já está deixando de escanteio os mais velhos, e aí, de fato, como consequência, você tem um problema? Ou de cara, você soube trabalhar intergeracionalmente a lógica de negócio. As potencialidades de cada um. As potencialidades, e aí você não enxerga esse problema. Então, é que tem políticas de RH que muitas empresas, e aí você vê nas postagens das redes sociais,
só querem contratar até 34, Sim. até 40. A hora que você tem isso como política, você está enchendo a sua empresa de jovem. Aí você tem um problema, porque os mais velhos só veem jovens chegar, só veem aquelas promoções chegar para eles, quem tem outras oportunidades são eles, e isso, assim, você vai se encostando, lógico, né? Que vai muito além do olhar da mentoria, né? Porque muitas vezes também fica aqui, não, como fosse uma mentoria apenas, mas não, ele está inserido na cultura de trabalho, ele é um colaborador convencional ali, né? Tá com os objetivos, contribuindo, colaborando, porque senão fica aquela figura só do mentor, né? De quem vai dar uma orientação, essa pessoa, né? Exato, exato. E não, assim, ontem eu fui em algum lugar e estava escolhendo um produto. Aí eu estava com a minha filha e falei assim, filha, lê para a mãe isso aqui, porque com certeza foi só jovem que fez essa embalagem, porque eu, com 45, já não estou conseguindo ler. Isso aqui é um shampoo ou é um creme? Então, assim, a hora que você tem alguém no produto Fantástico. fazendo junto, você tem um processo mais acessível, por isso é importante ter pessoas com deficiência fazendo com você. Você tem um produto que serve para todo mundo, que é o que a gente chama universal, que qualquer pessoa de qualquer idade olha e fala, isso é para mim. Você tem gente sênior na propaganda, porque a hora que você tem agências de marketing intergeracionais, elas se preocupam de também se verem nas propagandas, né? Enfim, aonde aquele serviço está. Se você faz calça jeans e quer que a calça jeans seja comprada por pessoas de todas as idades têm que estar na sua propaganda. Ou é só calça jeans para jovem? Então, o etarismo ele vai surgindo a partir de que você tirou o sênior Da do comunicação, business, né? do serviço, do produto, de estar lá prototipando com todo mundo junto. Porque se ele tivesse ali na comunicação, ele não ia esquecer de colocar uma propaganda com um jeans no cara de 70 a mais, assim como ele não ia esquecer do produto, como ele não ia esquecer de fazer algo acessível no banco, no call center, no seu aplicativo, em tudo. Não deixa de ser a diversidade, né? A questão da gente fomentar e cada vez mais, né, essa empresa com olhar mais diverso, com um olhar amplo. E aí, assim, fica claro, né, as competências que esse profissional mais sênior acaba trazendo para o time, mas se fala muito hoje do soft skill, né? E talvez essa pode ser uma das principais competências ou realmente a competência hard ali tem diferença? Não, essa é uma excelente competência do mais velho, do mais maduro, porque já passou por um monte de crise, Momentos de alta e baixa. Alta e baixa, já quebrou, já voltou para o mercado, já enfrentou chefes super difíceis, já enfrentou assédio, já tem uma cabeça diferente. Então, ele, de fato, aporta muito soft skill. Então, ele ajuda o empreendedor que está ali se matando para criar um novo mercado, e ele está muito nervoso, enfim, a gente sabe como isso é. Trazer um cara maduro para sentar do seu lado e falar, calma, vamos fazer plano A, vamos fazer plano B. Se isso não chegou agora, assim como para mim a Talento Sênior não foi naquela hora, agora é hora, eu tinha um sênior do meu lado para me falar, não está dando certo. Tá tudo bem, vamos segurar, vamos plano B, vamos mudar. Soft skills é a maior vantagem de um profissional maduro. Não é a única. Por isso que eu questiono um pouco aquele filme do estagiário, porque ele não é a única, não deve ser só visto por conta disso. Senão ele acaba sendo excluído dos times técnicos. Sim. Mas o soft skill do mais velho é fundamental. E isso a gente trabalha assim nas empresas para ela enxergar. Porque de ambos os lados, para o jovem, é importante ele se ver apoiado em pessoas mais maduras, que têm soft skills, que acomodam melhor as ideias ali numa sociedade que a gente sabe, é chat GPT aqui, é outra tecnologia ali, o negócio vem. Isso não quer dizer que a gente está com a saúde emocional tão boa quanto a tecnologia. E aí vem o sênior para dar um equilíbrio. Isso
E você falou do chat GPT, eu tinha uma pergunta aqui justamente sobre o tema da inteligência artificial, né? Que é o hype da vez, aí tudo agora, né? Que tem que ser. E falando de inteligência artificial, falando de jornadas de trabalho mais curtas, que também agora a gente discute, né? A possibilidade de encurtar isso para 4 dias, ou Aham. falando de jornada híbrida, quer dizer, o ambiente corporativo está numa grande mudança, né? É. Ressignificando o que é o trabalho, ou a dinâmica do trabalho. Você acha que isso pode ser um momento positivo para a gente também incluir aí os 60 a mais, os 50 a mais? É uma carona que dá para pegar? É uma carona, e aí ela também exige que o sênior se prepare e esteja disposto para isso. Eu, particularmente, acho que a semana de 4 dias ela vai acontecer, porque a gente vai ganhar muita. A gente está ganhando já muita velocidade nas coisas. O que você fazia, às vezes, em 8 horas, agora você faz em 2, em 1. Então, a gente vai ganhar qualidade de vida. E isso, para mim, eu vejo com ótimos olhos. Ele abre portas para muita gente. O híbrido ajuda o sênior, mas o sênior também tem que se preparar para isso. Então, não é que eu seja romântica, não sou romântica de achar que todo sênior, porque ele tem uma bagagem, uma carreira espetacular, está pronto para continuar trabalhando nesse modo. Não. O ano passado, eu acho que eu entrevistei mais de 100 sêniors, assim, porque todo mundo que se candidatava lá, no começo, eu marcava uma entrevista e eu adorava papear, né? E aí, eu comecei a encontrar algumas coisas que... Opa, peraí. Eu tenho que falar alguma coisa com esse sênior, alguma coisa que não está certa. E eu comecei a fazer uma tabela de, assim, o que eu preciso voltar para alguns sêniors e falar, sinal amarelo. Peraí, você não está pronto, eu preciso te ajudar a estar nesse mundo. Híbrido, remoto, de startup, de alta velocidade. O que é isso? E aí eu fiz uma lista de 6 coisinhas que eu queria ajudar os sêniors. E hoje até a gente, na Talento Sênior, montou essa trilha. Está montando para ele se enxergar ali e falar, preciso de ajuda. A primeira, assim, é emocional. Porque muita gente que tinha essa expectativa de ter uma carreira linear, ficar 30 anos numa empresa, aposentar, e a hora que ele vê que isso não vai mais acontecer, e que ele foi demitido de uma grande empresa, e agora? Às vezes a pessoa perde o chão. Então, apoio emocional é super importante. Por isso, uma rede de network, comunidade e até terapia mesmo. Eu falo sem problema nenhum. Não está na hora de uma terapia, de você fazer alguma coisa de autoconhecimento. É muito importante. A outra é ele saber contar a própria história. Então, assim, por isso que eu acho lindo o trabalho da Bia Diniz de Cruzando Histórias, porque, no fundo, muita gente não sabe contar a própria história. E você vai puxando, mas me conta mais, me conta mais. E aí vai sair. Então, outro dia eu estava terminando uma entrevista com um cara, nossa, carreira espetacular, tal. Mas eu falei, mas e da sua vida particular? Tem alguma coisa para você me contar? Ah, sim, eu sou fotógrafo profissional, eu toco uma rede de fotógrafos que estão no Brasil inteiro, que faz isso, que faz aquilo. Era mais interessante do que a profissional dele. Não só mais interessante, que na hora me conectou, eu falei, eu tenho uma startup de fotos que está precisando de alguém como você. Então, foi no pessoal dele, que ele achou que não tinha valor nenhum, que eu conectei ele com uma startup. E ele agora está mentorando essa startup, entende? Então, a pessoa, às vezes, não quer contar a própria história, porque ela não valoriza. Aí, o terceiro é o tal do etarismo autodirigido. Tem gente que vestiu a camiseta do sou velho. Sou velho, mas isso eu não vou dar conta. Aí, tem alguma coisa mais simples? Não, numa startup cheia de jovem. Não, eu quero uma empresa tradicional. Então, poder querer, tudo bem, mas não se feche para as oportunidades. Não se, sabe, porque é tal da idade prospectiva. Olha para frente e fala, eu tenho mais 40 anos. Por que não? Eu tenho mais 30. Por que não? Por que não começar uma faculdade nova? Então, esse é o etarismo autodirigido. A outra é cultura digital. Cultura digital é aquilo assim, pelo menos manter a curiosidade na sua área de trabalho. Se você trabalha no ramo do RH, né, de recursos humanos,
você foi de grandes empresas. Mas o que tem de RH em pequenas e médias? O que tem de nova tecnologia? Não vamos só criticar. Tem ferramentas aí que tiraram toda a humanização do processo. Ou no meu Pera, tempo. no meu tempo, exatamente. Não, no seu tempo era ok que se fazia assim, mas o que tem de bom no tempo que tem hoje? Vamos pilotar essas ferramentas novas e ver como elas trazem coisas boas? E aí a gente fala muito de microlearning, vai na internet, vai no YouTube, vai em evento. Vai em evento, sabe? Passa em todos aqueles estandes e pergunta o que faz aquela empresa. E se vê, né, utilizando aquele serviço. Então, é cultura digital. A quinta é saber trabalhar no formato PJ novo. Não ficar só pós-CLT. O mundo CLT, ele tende a diminuir, né? As grandes empresas estão cada vez mais revolucionárias, estão cada vez com menos novos postos. Então, vamos abrir a cabeça para ser PJ e flexível. E, por último, cuidar da sua longevidade financeira. É super importante que você vá sempre guardando um pouquinho, porque idade prospectiva, talvez você fique mais 30, 40 anos e você vai querer consumir. Então, lembra de cuidar do seu dinheiro, principalmente se você estiver numa carreira daquela que não é todo quinto dia útil que vai cair, daquela que o dinheiro vai cair quando você fizer alguma coisa e tal. Então, a gente tem que falar sobre dinheiro. Muito legal, porque você foi passando os 5 pontos, né? E é basicamente uma trilha de formação. Sim. Né? Que a gente deveria trabalhar para todos os colaboradores da empresa, porque Sim. o jovem hoje chegará aos 50 mais. E me vem a questão que nós acabamos de sair de uma reforma da Previdência, né? Onde a gente estica quase que para 90 anos a pessoa se aposentar, né? Aos 90, aquelas coisas, e meio que linear, né? Como se todas as profissões fossem iguais, tivessem os mesmos desgastes. Mas tudo bem, aí é um outro papo. Mas é engraçado como não se discute como preparar a geração para chegar a esses 80, 70, que é basicamente esses 5 pontos que você traz, né? Então, e você falando assim, chegar isso para o jovem, eu acho que vai ser muito importante, para a gente formar essa nova geração com esse olhar e também ele estar preparado, né, já nas organizações atuais. E a pergunta é, os CEOs, os presidentes, as diretorias de RH, estão preparadas para isso? Estão ouvindo? Como que tá? Você que transita nas grandes empresas. Não estão preparadas, não estão ouvindo. E, assim, quando eu comecei a Talento Sênior, lá em 2021, eu consegui fazer um papo com alguns diretores de RH, até para testar modelo. Eu estava na dúvida se eu ia focar em grandes empresas ou em médias e pequenas, tal. E aí eu lembro uma diretora, né, foi super honesta com a gente. Ela falou assim: puxa, Juliana, acabamos de sair do movimento. Eu não tenho nem batido a meta de mulheres na diretoria. Agora estou com meta, né? Veio o movimento da negritude. Não sei como vou fazer movimento LGBT. Você já está me falando do próximo? Pelo amor de Deus, Ju, volta daqui a 5 anos, sabe? Porque trabalhar na diversidade ainda é um pouquinho, né, é peso, é ESG que tem que ficar estampado. Então, na verdade, é uma obrigação regulatória fazer alguma coisa. Quando você tiver com essa perspectiva de que é uma obrigação para mostrar para alguém um relatório que você tem, ele te cai como um peso. Se você não vir que é uma vantagem competitiva de ter um time intergeracional, porque senão a sua calça jeans que você vende, ela não vai chegar na população que mais cresce no país, que a população 60 a mais é a que vai... Que tem um poder de renda muitas vezes maior, Sim, né? Porque lógico, que decide a renda, inclusive, de metade da família aqui. Isso. Então, esse é o poder de consumo dessas pessoas. Assim, não esqueça, ele é seu maior consumidor. Ela está olhando como um fardo e não como oportunidade, né? Da diversidade trazer competitividade. Acho Exatamente. Fantástico. Então, às vezes, eu falo assim, eu não quero chegar na empresa nem pelo RH, às vezes, porque quando ele olha... RH tem uma coisa que eu digo que precisa ser revista também, igual a caixa de papelão. Ai, minha meta de turnover, minha meta de turnover. Gente,
vamos olhar para essa meta e falar, ela faz sentido quando você contratou um jovem que saiu da faculdade e que ele vai ter uma curva de aprendizado que vai demandar recurso da empresa. Porque ele está saindo cru, você que vai ensiná-lo um monte de coisa. Então, faz sentido que ele tenha que ficar com você 2, 3 anos, que não dê turnover, porque você teve todo um gasto. Quando você está falando de contratar uma pessoa, 50 a mais, 60 a mais, que chega rodando, que já está aportando, de repente ela fica 3 meses na empresa e resolve o seu problema, e põe para rodar a sua área de logística que estava travada, descobre não sei o quê. Se ela ficou 3 meses e resolveu o seu problema, que turnover é esse que você está se preocupando em? E aí, quando ela tem essa... tem uma coisa que a RH fala para mim assim, normal. Que currículo bacana, super qualificado, porque eu preciso. Não dá, super qualificado. E empresa média faz isso, tá? Empresa pequena. Aí eu dou um jeito de chegar no CEO. É o cara que tem visão de negócio, que quer crescer, tal. Aí eu falo com o CEO, mesmo CV. Puxa, deixa eu conhecer essa pessoa. Tá pronto? Nossa, você marcou um almoço comigo, com ele? Aí eu falo, gente, é a mesma empresa, só que com visões de problemas diferentes. Esse aqui quer resolver o problema, quer conhecer o sênior que eu estou mostrando para ela. Às vezes o RH está travado. Não é culpa do RH. É apenas os indicadores que a gente passa para ele, que ele se preocupa em, que talvez tenham que ser revistos num novo censo, depois que a gente tem, que está mostrando que a pirâmide é outra. Juliana, você falando e eu me colocando agora no lugar do RH. Tá. Né? Qual a diferença do Talent as a Service para o consultor? Porque antigamente, assim, né? Não, cheguei nos meus 40, então não vou virar o consultor. Né? E aí virou uma coisa quase que pejorativa ali. Virou consultor e virou consultor, aquela história toda. Qual a diferença? O Talent as a Service, ele é parte da sua equipe. Ele é do seu time. Ele é o seu CFO, ele é o gerente, ele é o seu gerente financeiro, ele é o seu responsável pelo marketing, ele é o seu comercial. Só não necessariamente ele é full time. Ele não precisa trabalhar para você os 5 dias na semana, mas ele é parte do seu time. E não é exclusivo seu. Por isso que tem um termo que é executivo fracionado. Ele é seu executivo. Então, na Talent Sênior, todo mundo hoje tem outras coisas também. Não são full-time talento sênior. Elas têm outras empresas que elas trabalham. Né? A minha CFO atende 4 empresas, mas ela é a minha CFO. É ela que discute com a contabilidade como está o meu balanço. É ela que me ajuda com todas as finanças. Mas eu não preciso dela 5 dias na semana. Então, ela pode ser tão brilhante para mim quanto ela para outras empresas. Então, essa é diferente. Ela não é consultora. Ela está lá fazendo o meu DRE, me mostrando tudo, mas não exclusiva, tá? E não é uma relação de horas, simplesmente, né? Não. Como a gente normalmente tem na consultoria ou de um projeto. Ela está inserida na cultura, ela está inserida no projeto da empresa, né? Acho que isso é muito legal, mas é para ficar claro, né? Porque essas diferenças, inclusive para os profissionais entenderem. Sim, né? Exato. É parte da equipe mesmo. Isso alivia porque nós, né, pequenos e médios empreendedores, quando dá consultoria mesmo, a gente fala, nossa, mas ele vai mandar eu fazer e eu não vou conseguir fazer. Então, assim, a gente quer alguém que sente junto com a gente e faça. E isso, um talento sênior alivia muito, porque ele vem e ele te ensina. Né? Eu não posso ter uma CFO que eu que vou ensinar para ela como faz. Eu quero mais aprender. Então, é um alívio para mim eu ter pessoas mais sêniores fazendo aquilo que elas sabem fazer, porque eu não sei. Eu sei fazer um projeto aqui de empresa, etc. Enfim. É muito legal. Eu transito bastante num ambiente de startups, tudo, e você falando. É incrível como as startups precisam desses recursos e muitas vezes não sabe ou fala, não, isso vai ser muito caro. Aquilo que você Exatamente. Comentou, né? E pelo contrário, ele é acessível e vai te entregar o que você precisa. Né? E sabe, match? Tem que dar match. Assim, é bom para ele que vai trabalhar 2, às vezes ele tem 2 dias na semana livres, é isso que ele quer. E a startup, o que ela pode pagar é isso, e tá bom para ambas as partes. Eu não estou nem depreciando esse talento aqui e nem enfiando a faca nessa startup, porque não pode mesmo. Ela está ali se virando para existir, né? E nesses 4 anos da Talent Sênior, como que tá? Você já... 2 anos. 2 anos. Não completei super 2 recente, ainda. Super recente. É. Como que tá? Você percebe que
a aderência está cada vez maior, tá conseguindo colocar Tá, profissionais no mercado? Sim, a gente viu 2 mercados, né, para os talentos. Então, talento, primeiro, a tese de que tem talento sênior super gabaritado, essa check, assim. Tem muita gente muito bacana no mercado e pronta para entrar jogando. Isso tem porque as grandes empresas não sabem, não estão retendo esses profissionais, então eles estão saindo. Ou porque saíram numa lista de demissão, ou porque cansaram do mundo corporativo. Então, eles estão lá. Do outro lado, tem 2 campos de atuação. As startups, que têm muita necessidade de talento e sabem contratar PJ e entendem essa dinâmica do Talent as a Service. E as empresas médias, que têm só os donos ainda estão no comando da empresa e agora querem passar. E muitas vezes fazer a transição familiar. E aí a família não vai ficar. Então, esses começaram a nos procurar, porque viram que a gente tem talento sênior para isso. É muito legal. Muito bom. Isso é muito bom, porque os CEOs que nos procuram, assim, eles querem entregar a empresa deles para alguém com domínio, com talento. E eles veem no cara mais velho essa pessoa, assim, sabe? E essa flexibilidade de horário e até de região abre a possibilidade de quebrar fronteiras, né? A barreira de, não, pô, mas você vai ter que morar aqui. Não, ele pode ir lá quinzenalmente fazer a distância, o trabalho. Então, muitas oportunidades, né? Super. Eu vejo um mundo muito mais positivo para as pessoas mais velhas e eu acho que tem trabalho para fazer de ambos os lados, das empresas, do RH, dos CEOs, dos sêniors. Mas esse match está acontecendo e ele, assim, ele veio para ficar. Que bom. Dessa ouvir. vez eu não vou engavetar talento sênior mais. Não tem mais como. Não, agora virou. Daqui para frente. É. Muito bom. Caminhando para o nosso encerramento, olha, a gente já vai para quase 1 hora, viu como passa rápido? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Nessa sua trajetória, é muito legal porque você é engenheira, né? Você é aquela politécnica mesmo, né? Poxa, indo para esse lado aqui do soft skill, é bem interessante. E nessa trajetória, o que você deixou de fazer que você fala assim, puxa, devia ter feito isso? Tem algo assim que te deixou, não arrependimento, mas que você olha e fala, poxa, isso eu devia ter caminhado? Olha, eu aprendi a não... Se eu fosse a Juliana de hoje, 45 anos, voltando para trás, é óbvio que um monte de decisão eu teria feito diferente. Só que a Juliana de hoje só sabe o que ela sabe hoje porque ela passou por tudo que ela passou. Então, eu aprendi a nunca sentir culpa de ter errado uma decisão. Porque aquela Juliana não sabia daquilo e fazia sentido. Tudo que eu errei, tudo que eu fiz, tinha um sentido. E é muito legal depois você falar assim, nossa, eu tinha que ter passado por isso. Eu tinha que ter feito engenharia, entrado no banco, aprendido processos para hoje conseguir implantar esse business. A Talento Incluir eu fiz com visão de processos. O meu aporte lá foi um aporte quase de engenheira, financista, olhando uma empresa de pessoas, de RH, mas na lógica de, puxa, tem que fazer processo aqui, eu tenho que fazer rodar isso aqui, é uma engrenagem que falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Então, a minha visão de engenheira fez uma empresa de pessoas melhor. E assim eu trago isso para Talento Sênior e a gente vai se misturando. Quando eu estava na escola, eu fiz aqueles, sabe, de carreira, assim, aqueles testes, e deu que eu tinha que ser fazer assistente, trabalhar mesmo ajudando pessoas. Assistente social. Assistente social. Deu meu primeiro assistente social. Olha aí. Aí eu falei assim, mas eu adoro matemática. E se eu fizer assistência social, já vou, por decreto, tirar isso da minha vida. Eu não quero. Se fosse excludente, né? Então, eu abandonei aquilo, paguei uma outra que deu, que eu tinha que fazer estatística e engenharia. Então, eu fui fazer engenharia e a vida te leva para aquilo que você precisa fazer. Então, a vida me fez voltar para o mundo de pessoas. Mas com o quê? O viés de processo, o viés de fazer tudo rodar, que eu só aprendi na engenharia. Muito bom. Então, assim, não tem arrependimento de nada e, sim,
O que eu sei hoje foi porque eu errei lá e só é hora de saber agora. Isso é um ótimo recado, né? Às vezes a gente se culpa, fala, nossa, eu deixei passar uma oportunidade ou não. Culpa vem de orgulho. Orgulho que você, assim, nossa, eu devia saber aquilo. Não, não dá, assim. Tem um contexto, né? Tudo tem um contexto ali para ser analisado. Bom, e a nossa última pergunta aqui, olha, que é assim, o que é saúde para você? Olha, saúde e trabalho tem tudo a ver. As pessoas, e tem estudos para isso. Eu sigo uma mulher espanhola, Elizabeth Castellanos, que ela estudou a relação de Alzheimer com data de aposentadoria. Enquanto as pessoas estão se sentindo úteis, trabalhando, para mim, é criação de saúde. Elas estão criando energia positiva, elas estão se relacionando e elas estão trazendo saúde para si. Então, para mim, nós termos as pessoas mais velhas desse país ainda trabalhando, ativas, que seja pro bono, nem necessariamente precisa sempre fazer renda, mas que sejam ativas no trabalho, sendo úteis para elas, para a sociedade, para as famílias, eu tenho menos problemas de saúde. Então, para mim, trabalho gera saúde. Muito bom. E eu quero trabalhar até os 90, 95, até assim. Juliana não apareceu na reunião porque morreu ontem, domingo, mas estava até sexta-feira trabalhando. É o que eu penso para mim. Feliz. Muito bom, Juliana. Obrigado. Vamos fazer um brinde aqui da nossa saúde. E queria, assim, como o pessoal te acha nas mídias sociais? Vai pela Talento Sênior, pela Talento Incluir? Ambas, mas é talentosenior.com.br. Nós estamos no Instagram, estamos no LinkedIn. Eu, Juliana Ramalho, Talento Sênior, estou lá no LinkedIn e respondo todas as pessoas que chegam por lá também. Sensacional, Juliana. Muito obrigado. Obrigada. Espero que você tenha gostado. Fica o convite já para daqui a um tempinho você retornar e contar, né, a evolução de todo esse processo na nossa sociedade, porque a gente precisa muito desse seu trabalho. Bom, gostaram, pessoal? Obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixem seu like, se inscreva no nosso canal, indique, né, para os seus colegas. E também aquela lembrança, né? Se você tiver alguém que você queira que participe aqui do Pode Colabora, mande aí nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de convidar e fazer essa conversa aqui do bem. E também curtam os nossos canais e vá até o nosso portal Instituto Colabora Saúde e faça a sua doação. Um grande abraço, até a próxima.